Olá jovens, bem-vindos aqui ao primeiro vídeo do Tutor Guy. Sim, este que é o primeiro vídeo aqui do canal de tutorial e vídeo aula para vocês. E hoje, nesse primeiro vídeo, já vim trazendo uma aula bem legal para vocês, uma coisa bem interessante, algo que de vez em quando a galera me questiona muito, como é que eu faço para modelar certos tipos de objetos dentro de um ambiente 3D, né? Mas antes de qualquer coisa, como esse é o nosso primeiro vídeo, tenho que me apresentar para vocês, né? Alguns de vocês podem já me conhecer, outros não. Bom, meu nome é Washington Costa, para aqueles que não me conhecem, e também é Washington Costa para aqueles que me conhecem, né? Mas enfim, eu sou certificado pela Autodesk desde 2013 e trabalho com computação gráfica e arte digital desde 2012. Que eu desenvolvo este tipo de trabalho, né? Desde 2013 eu sou instrutor de computação gráfica e tenho especialização justamente nos trabalhos com 3D. E por conta disso, estou iniciando aí esse canal pra gente, né, para vocês, justamente fazendo para passar algumas dicas, né, para passar algumas coisas interessantes que alguns dos softwares da Autodesk têm no trabalho de 3D para vocês, tá? Então, começando mesmo, uma das coisas que a galera me pergunta muito é: pô, Washington, como que você faz, cara, para desenvolver, né, para fazer uma modelagem de uma almofada como essa daqui, por exemplo? Tá? Então essa cena aqui que eu fiz há um tempo atrás, o pessoal me questionou um pouco sobre ela, né? Então aqui tem uma almofada que em nenhum momento ela passou pelo Marvelous Design ou em nenhum momento ela passou pelo ZBrush, é simplesmente utilizando os recursos que os softwares da Autodesk trazem pra gente, tá? Uma outra situação aqui foi nessa cena. Então nesse cara aqui, ó, aconteceu a mesma coisa. O pessoal também perguntou um pouco a respeito da almofada e a respeito das cortinas também, né? Que todo o material de tecido acaba sendo uma coisa interessante de fazer e bem legal de desenvolver. Vocês vão ver que é muito fácil, vocês não estão entendendo, é muito fácil fazer esse tipo de objeto aqui dentro do 3D Max, que é o que a gente vai começar hoje, tá? Então vão ter vídeos não só de 3ds Max, tá certo? Vão ter vídeos de Maya também, tá? Mas hoje a gente vai começar entendendo um pouco aqui do 3ds Max, que é um software fantástico para a gente desenvolver modelagens arquitetônicas, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, deixa eu acessar aqui minha vista de perspectiva. Para a gente entender inicialmente como que funciona o tecido aqui dentro do software, eu vou criar aqui um novo objeto, vou criar sei lá, vou criar uma esfera mesmo, e eu vou simplesmente fazer essa esfera aqui, colocar ela um pouco mais alto, só para não ficar atravessando a grade, não gosto disso. E eu vou criar um plano, tá? Um plano é o seguinte, o plano é fazer um plano, e a partir desse plano, o plano vai ser desenvolvido. Olha lá, criei um plano, puxar ele aqui para cima da esfera, vou um pouco maior, e vou só aumentar aqui a quantidade de subdivisões que esse plano vai ter. Então por padrão ele vem 4x4, deixa eu aumentar aqui um bocado, fazer meio ignorante, tá aqui 60, vou colocar aqui 60 também. Então pronto, tenho aí um plano tupido de subdivisões e logo embaixo dele tem uma pequena esfera. O processo que é bem simples, galera, estando dentro do 3ds Max, para quem conhece o software, né, a gente sabe que existe aqui para a gente uma lista de modificadores que podem ser atribuídos às nossas geometrias, né? Então se eu venho aqui e pesquiso pelo Cloth, eu posso adicionar, no caso, a simulação dinâmica de tecido para os meus objetos. Uma vez que eu selecionei esse plano, deixa eu dar um Ctrl Z, ó, selecionei o plano e habilitei aqui o modificador Cloth. Se eu clicar aqui em Simulate Local, o que vai acontecer é absolutamente nada, né? Não rola nenhuma simulação. Por quê? Porque eu ainda não disse quem é este cara. Eu simplesmente habilitei para ele um modificador de tecido, mas eu não ativei ele para ser o tecido para mim. Uma vez que eu aciono então aqui o modificador, se eu vier nas propriedades do objeto, eu posso habilitá-lo como tecido aqui em cima. Só fazendo isso e dando OK, quando eu apertar aqui agora para simular, ele vai... nada, maldito, nada. Deixa eu selecionar ele de novo. Olha lá, Cloth, OK, Play. Aí, maldito, agora tem. Então assim, ele cai, né, ele executa o processo de queda, né, a gravidade é habilitada para o objeto, então ele começa a cair, certo?
quando eu clico aqui para simular. Só que uma coisa que não acontece ou melhor, uma coisa que acontece errada é que ele atravessa a esfera. Então, se eu vier aqui nas propriedades do objeto mais uma vez, lembrando que isso só aparece depois que eu habilito o modificador Cloth, vindo aqui, eu mantive este plano como tecido, só que eu não adicionei nenhum objeto no meu sistema de simulação dinâmica. Então, quando eu adiciono aqui a esfera que eu criei, eu posso habilitá-la também não como Cloth, mas como objeto colisor. Então, a esfera eu habilito, ó, Collision, e o plano eu mantenho como Cloth. Mantive ele aqui Cloth, mantive a esfera como colisor, dei um OK. Se eu mandar simular aqui agora, a magia vai acontecer da maneira mais linda do universo. O bagulho cai e a gente brinca de ser feliz. Olha que negócio legal que está acontecendo aqui, né? Então, o que o Max fez pra gente? Deixa eu dar um pause aqui. Basicamente, ele consegue simular pra gente a colisão de um objeto com outro, tá? E enquanto ele faz isso, pelo fato de eu ter habilitado um modificador de tecido, ele consegue gerar gravidade e gerar as deformações no meu objeto. Só que uma questão importantíssima é que este objeto ele precisa ter uma quantidade maior de subdivisões. E é por isso que eu aumentei as divisões do objeto no começo do processo. Assim que eu criei o plano, né, a primeira coisa que eu fiz foi aumentar a quantidade de subdivisões para ele, justamente para que ele pudesse deformar. Então, o que acontece? Se eu aumento mais ainda, deixa eu deletar aqui o tecido, peraí. Ó. Se eu aumento mais ainda as divisões, vou colocar 100. Espero que o meu computador não exploda. Vou colocar 100, pronto, vamos lá, vamos testar. Se eu aumento mais as divisões, o que acontece é, quando eu habilito o Cloth como modificador, e nas propriedades do objeto eu adiciono a esfera, habilito o plano como tecido e a esfera como objeto de colisão, eu gosto até de voltar para conferir que está tudo certo, dou um OK. Como eu tenho mais divisões agora, quando eu pedir para que ele simule, ele vai fazer o mesmo processo de cair, vai ter a colisão, só que a deformação vai me permitir dobras muito mais finas, com um nível de detalhamento muito maior, porque eu tenho mais vértices para se mover, mais vértices que estão mudando de lugar, e claro, isso vai fazer com que minha cena fique muito mais pesada, né? Não fica aquela coisa suave caindo, não fica, meu Deus do céu, que arquivo leve, mas fica, ó, muito interessante o resultado. Então, é basicamente com os modificadores aqui do 3ds Max que a gente consegue trabalhar este tipo de objeto. Deixa eu fazer de fato então o que a gente realmente queria, né? Que era a ideia da almofada. Eu vou criar um plano aqui na minha cena. Planozinho ali. Pronto, plano criado. Criei o plano. Eu vou criar um box também, né? Junto desse plano aqui. Só que tem uma questão importante. O que vai acontecer agora não vai ser que o plano vai ser o tecido. Pelo contrário, o plano vai ser meu objeto de colisão, como se fosse um chão ou uma superfície de um sofá. E o cubo vai servir como tecido para mim. A diferença é que eu vou fazer o seguinte, olha. Eu preciso trabalhar com o cubo porque a almofada é uma estrutura volumosa. Não é simplesmente um pedaço de tecido que cai, né? Eu preciso dar volume a ele. Só que este cubo ele não pode ser tão alto assim. Então eu vou colocar aqui no comprimento, sei lá, 60 centímetros. Vou colocar aqui no comprimento, aqui na largura 60, né? E eu vou colocar na altura o menor valor possível, por exemplo, 0,01. A altura do cubo precisa ser uma altura mínima. Washington, então por que você não cria um plano? Porque o plano não tem face em cima e face embaixo. A face que eu vejo em cima do plano é a mesma face que está embaixo, é uma face só. Ele é um plano, ele não tem lados, né, opostos. O cubo ele me permite isso. Então eu deixo ele fino justamente para que eu possa ter uma deformação em cima e embaixo, mas não ter uma deformação na altura. Então vamos entender como é que funciona. Cubo criado, coloquei valores aqui para mim na largura, comprimento e na altura dele. E também é importante aumentarmos a quantidade de divisões, tá? Deixa eu pegar esse plano aqui, reduzir, que não tem mais necessidade dessa ignorância. E aqui eu vou manter uma quantidade mais alta de divisões mesmo ali, como já tá interessante. E aqui eu vou repetir o mesmo processo, pegar o cubo, colocar para ele aqui o modificador Cloth,
Aqui em Object Properties eu posso adicionar o plano, manter o cubo como tecido e o plano como colisor. Só voltando para ter certeza. Beleza. Ok. Tá. Se eu clicar agora para simular, ele vai simular. O cubo vai cair, né? Tá bem lento, gente. Meu Deus. Tipo, tá muito lento. Mas enfim. O cubo cai, né? Enquanto ele cai eu explico para vocês. O cubo tá caindo, só que ele não vai gerar pra gente uma deformação interessante com o formato que a gente quer, que é o formato de almofada. Por quê? Porque eu simplesmente habilitei para que ele fosse um tecido e coloquei para que o plano fosse o colisor. Até que ficou parecendo almofada, ficou até bonitinho esse maldito, mas no final não fica legal, deixa ele cair. Eu não coloquei para ele pressão interna, eu não enchi o cubo com alguma coisa, né? Quando a gente pega uma almofada, ela tem uma fibra por dentro, ela tem espuma por dentro, e eu não coloquei essa espuma, entre muitas aspas, dentro dessa estrutura desse cubo. Então quando a gente simula, ele fica assim, uma porcaria, né? Então deixa eu resetar aqui, reset, ele volta para o padrão, tá? O que acontece? Quando eu venho nas propriedades do objeto de novo, eu confiro aqui se está como tecido e ali como colisão também, e no cubo eu simplesmente preciso aumentar a pressão interna dele. Eu vou colocar, por exemplo, aqui 20 de pressão e vou dar um OK. Fiz isso, pronto, ó. Simular. Ele vai inchar aquele objeto. Ele simplesmente infla e ele começa a cair também. Então ele já tem uma almofada. Se quiser parar aqui, já dá para parar, né? Mas eu vou deixar porque ele tá gordinho demais, né? Nada contra os gordos, mas ele vai afinar, vai ficar um resultado mais interessante, tá? Então deixa ele cair um pouco aí. Eu vou acelerar, tá, o vídeo, por favor, né? E aí, beleza, uma vez que você acha que está satisfeito com o resultado, é só parar ali a simulação e você vai ter a sua pequena almofada. Olha que negócio mais legal, gente. Cara, isso é muito bom, isso é muito bom. Ó. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais um. Vou criar aqui outro box, né? Vou criar aqui fora, tá? Porque eu gosto de criar aqui fora. Porque quem está fazendo sou eu, então eu vou fazer lá fora porque eu quero fazer lá fora. Vamos lá, 60 por 60, 0,01. Vou manter o restante como tá. Eu vou simplesmente trazer para aqui. E eu vou fazer o seguinte: levantar. E eu vou aplicar aqui a mesma coisa. Vou colocar o tecido como modificador, né? Propriedades do objeto, vou adicionar. Só que dessa vez eu vou adicionar o plano e o primeiro box que eu tinha criado, que é a primeira almofada que eu criei. Essa almofada verdinha que está aqui já no chão, né? Então eu vou adicionar os dois objetos para poder ter os três na minha lista. Por quê? Porque eu quero que o box 02, o vermelho, ele fique como tecido, o plano colisor e a primeira almofada também seja um colisor. Tá? Então, mantendo a primeira almofada como colisor agora, o plano como colisor e a almofada 2 como tecido, eu vou aumentar a pressão. Quando eu executar aqui a simulação, o que vai acontecer é, ele vai cair, vai dar aquela inflada, mesma coisa, vai cair e vai considerar os dois objetos que eu tenho ali embaixo, a almofada e o plano, como colisores. Então, automaticamente, ela vai sofrer uma deformação um pouco diferente. Por quê? Porque vai bater uma almofada em cima da outra. E aí vai fazer com que essa almofadazinha daqui fique um pouco amassada na lateral. Olha só, já está acontecendo ali, né? Então ele demora um pouquinho, eu vou acelerar o vídeo de novo e daqui a pouco nós voltamos. Olha lá, parei aqui a simulação, né? E aí é o resultado que eu tenho agora com as duas almofadas. Uma almofada colidiu na outra, logo depois ela caiu,
colidiu aqui na superfície plana também e me deu esse resultado aí. Uma coisa legal de fazer, só para finalizar, é pegar essa almofada aqui, por exemplo, olha, deixa eu colocar aqui as linhas, e identificar justamente o cantinho dela. Então aqui no caso eu tenho uma edge bem fina, né? Porque o que acontece? Quando eu criei o cubo, eu mantive ele com aqui, ó, aqui embaixo eu coloquei muita divisão aqui, e eu deixei os segmentos, né, as subdivisões na altura no valor 2, e aí isso me deu uma linha aqui no meio. Significa que se eu clicar com o botão direito, vir Convert to Editable Poly, eu posso converter esse objeto para um polígono editável, pegar aqui essa edge, clique duplo, opa, a de baixo, e com a ferramenta de escala, por exemplo, letra R, eu vou dar uma reduzida aqui para dentro, ó. Posso mandar para fora, né? Ou posso mandar para dentro. Eu vou mostrar o resultado que dá. Vamos lá. Ó. Ó. Beleza. Até agora nada diferente, nada demais. Vou fazer a mesma coisa com essa. Então botão direito, Convert to Editable Poly, chegar aqui perto. Tá muito fino, gente. Meu Deus, tá muito fino. Pegar aqui essa edge, a de baixo, aí. E logo em seguida escala e vou mandar para dentro. Cadê? Aí. Beleza, só um pouquinho, coisa pouca. O que acontece? Quando eu faço isso, ó, olhando assim, nenhuma diferença interessante. Mas se eu pego aqui e habilito outro modificador agora, que é o Turbo Smooth, eu crio ali uma costura na minha almofada. Claro, essa costura ficou muito ignorante, né? Meu Deus do céu, que costura estúpida, agressiva. Não precisava ser desse jeito. Deixa eu pegar aqui de novo. Voltar aqui para o Editable Poly. O que acontece é que a linha que eu criei, ou melhor, a linha que eu mandei para dentro, foi demais, né? Então, deixa eu tentar selecionar. Deixa eu dar os Ctrl Z aqui legais. Tá, peguei aqui minhas linhas. Olha lá. Direito, Convert to Editable Poly. Basicamente ela foi muito para dentro, só isso. Então vou mandar bem pouco para dentro ali. Coisa bem de leve mesmo, ó. Pouquinho e pronto. Habilitar o Turbo Smooth nela e fica um pouco mais suave. Então eu já puxei outra, não vou mexer agora não, vou só aplicar o Turbo Smooth para essa outra aqui e pronto, tá lá nossas almofadas, né? Essa aqui tá com a costura mal feita, essa aqui tá um pouco mais bem cuidado, né? Mas a gente tem aí basicamente a modelagem das almofadas. Galera, espero que vocês tenham de fato gostado desse primeiro vídeo, tá? Se você realmente gostou e realmente tem interesse em continuar vendo mais vídeos e conhece gente que gosta de trabalhar com 3D, de que quer aprender melhor a trabalhar com 3D e que gostaria de aprender a fazer uma almofada como essa almofada bem legal que a gente tem aqui, por favor, dá aquela compartilhada no vídeo aí, curte aí também no YouTube e já aproveita para se inscrever, que aí toda vez que tiver vídeo novo você vai ficar ligado, beleza? Valeu mais uma vez, Deus abençoe vocês e a América, é nóis!